Olá, vamos falar hoje de nomenclatura oficial dos compostos orgânicos. Observem que na tela aparece uma sigla IUPAC, Instituto Universal da Química Pura e Aplicada. É essa instituição que determina toda a nomenclatura. Então, a nomenclatura de um composto orgânico depende dessas características. Por isso que nós falamos nomenclatura oficial, porque tem uma nomenclatura usual, né? Ninguém fala, por exemplo, ácido acético no supermercado, fala-se vinagre. Então, essa nomenclatura nós veremos em próximas aulas. Vamos falar da nomenclatura oficial. Lembrar uma coisa importante sobre compostos orgânicos. Os compostos orgânicos têm carbonos, então nós precisamos identificar o número de carbonos. Esse prefixo, esse começo de nome, que nós chamamos de prefixo, você tem que decorar. MET para 1, ET para 2, próprio para 3, BUT para 4, PENT para 5. Observem na tela, nós temos aqui vários prefixos. É importantíssimo que você conheça esses prefixos. Então, as primeiras letras do nome de um composto orgânico começa aí. Agora, olha uma coisa interessante. A parte do meio do nome do composto, nós chamamos de parte intermediária, é que vai determinar o tipo de ligação que nós temos dentro do composto. Se você só tem ligação simples, você usa AN. Se você tem uma dupla, você usa EN. Se você tem uma tripla, você usa IN. Duas duplas de EN e duas triplas de IN. Então essa é a parte intermediária. E a última parte, como é que fecha, Debs? Ora, a última parte fecha com sufixo, que é a função orgânica. Nós estudamos 19 funções orgânicas para o vestibular. Então a última parte caracteriza a função. Então quando eu vou dar nome num composto orgânico, eu não esqueço prefixo, parte intermediária e sufixo, ok? Lembrar que o prefixo caracteriza o número de carbonos, a parte intermediária caracteriza o tipo de ligação e o sufixo caracteriza a função. Só que a aula de hoje, nós vamos falar só dessa função chamada hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Olha o nome, hidrocarboneto, que tem hidrogênio e carbono. E todo hidrocarboneto é terminado, então, com a letra O. Vamos ver, então, os exemplos possíveis para você entender melhor. Observem esse primeiro exemplo. É uma cadeia normal, uma cadeia que só tem duas extremidades, certo? Observem que tem 3 carbonos, então é prop, ligação simples entre carbonos, então é AN, e a terminação do nome O. Então chama propano. Por que chama propano? Porque tem 3 carbonos, ligação simples e hidrocarboneto. Olha o outro exemplo. 2 carbonos com uma dupla. 2 carbonos com uma dupla é ET, né? EN da dupla O de hidrocarboneto. Matou. Agora, olha o terceiro exemplo aqui embaixo. Olha que interessante. Tem 3 carbonos, então é prop. Só que aqui apareceu uma ligação simples e uma ligação tripla. E aí eu uso AN e IN ao mesmo tempo? Não. Quando aparecerem insaturações, predomina a insaturação. Então aí você vai usar IN. Então é propino, ok? Observem agora esse outro exemplo. 5 carbonos é PENT. Eu tenho uma ligação dupla, então é EN, hidrocarboneto é O. Mas observem que os 2 compostos que estão na tela chamam penteno. Só que eu preciso, quando eu tenho mais do que 3 carbonos, identificar a posição da dupla. E como que eu faço? Eu começo a contar pelo lado mais próximo da insaturação. Então, nesse caso ali, penteno 2 e penteno 1. Lembrar que essa dupla está mais perto a essa extremidade, então eu começo a contar desse lado. Lembrar que aquela dupla que está mais perto do lado direito, então é importante que você saiba começar a contar pelo lado mais próximo da insaturação. Observe um detalhe interessante. Quando você tem 2 triplas ou 2 duplas, é o mesmo procedimento. Oct para 8 carbonos, 2 duplas é de IN, certo? Eu tenho agora a posição 2 e a posição 5. Por que a posição 2 e 5, Debs? Ora, porque a posição 2 está mais perto do lado esquerdo. Então essa é a ideia de colocarmos os números da posição da insaturação. Olha um composto fechado, ciclobutano. Se é fechado, tem que usar a palavrinha ciclo. But de 4 carbonos, AN de ligação simples e O de hidrocarbonetos. E, finalmente, um composto fechado com dupla, ciclopenteno. Lembrar que quando um composto é fechado e ele tem uma dupla, eu não preciso localizar a insaturação. Então, esses são os primeiros passos para você aprender a dar nome a hidrocarbonetos de cadeia normal. Todos os exemplos que eu dei são hidrocarbonetos. Como o hidrocarboneto é muito grande, você percebe que tem com simples, com dupla e com tripla, a gente subclassifica esses hidrocarbonetos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadianos, ciclanos e ciclenos.
Agora, como que eu identifico cada um deles? Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta saturado. Alcenos, hidrocarboneto de cadeia aberta com uma dupla. Observe, an de simples, en de dupla, in de tripla. Então, hidrocarboneto de cadeia aberta com uma tripla. Só que cada um desses hidrocarbonetos, observem aqui do lado direito da minha tela, eu tenho a fórmula geral. Essa fórmula geral te dá uma ideia de quantos carbonos e quantos hidrogênios tem aquele grupo. Por exemplo, vamos pegar o caso dos alcanos. CnH2n mais 2. O que é o N? O N é o número de carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, obrigatoriamente eu vou ter 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Então eu terei C5H12, senão não é alcano. E se fosse C5H10? Ah, seria alceno. Observem, CnH2n, certo? Então essa é a ideia. Quando você tem, então, uma fórmula geral, você determina a proporcionalidade entre carbonos e hidrogênios. Então, lembrem, hidrocarbonetos de cadeia normal, nós damos nome assim, utilizando o prefixo, a parte intermediária e o sufixo, ok? Lembrem dessas 3 partes importantes do nome de um composto orgânico.